Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso e bom, e estamos aqui reunidos num culto online, nosso grupo de estudo. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe tua casa, tua família, tua vida. Hoje nós vamos avançar na graça, no conhecimento e no aprendizado em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela tua graça, bondade, tua misericórdia, obrigado pela tua presença em nosso meio. Obrigado por esta reunião, por este culto online. Te adoramos, porque o Senhor, ó Pai, é o motivo de estarmos juntos aqui reunidos. Pedimos que o teu Espírito venha ministrar ao nosso coração e nos dar crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Hoje, terceira aula sobre Davi, nós vamos fazer uma pincelada, um resumo em tudo o que ele passou. O tema de hoje é lidando com as perseguições. Porque Davi, ele começa com um chamado, beleza, ele volta para o pasto, ele cuida de ovelhas, aí ele vai matar um gigante. E depois de matar um gigante, ele não é só condecorado, porque ele teve as suas recompensas. Mas quando nós falamos de falar sobre Davi, nós falamos de uma montanha russa emocional. Por que eu pendi para nós estudarmos Davi? Porque a história dele é rica tanto em fé, em experiência, e a vida dele é uma montanha russa emocional. E assim, nós temos que entender as fases da nossa vida. Davi havia sido ungido para ser rei, ok. Mas antes de usar a coroa, ele teve que usar uma armadura como um fugitivo. Antes de usar a coroa, ele teve que usar uma roupa de pastor. Antes de usar uma coroa, ele teve que usar uma roupa de servo. E o estudo de hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a caçada de Saul. Porque Davi, depois de ter a sua glória, depois de ter a sua vitória, ele começa a viver uma caçada. E as habitações dele começam o quê? Ser as cavernas. As cavernas se tornam os lugares de habitação de Davi. E a perseguição começa a se tornar a ferramenta de preparação. Então, hoje nós vamos estudar do livro de 1 Samuel, capítulo 18 ao 31. Não iremos ler todos, mas eu gostaria que você tirasse isso como uma tarefa para você. Leitura dos capítulos de 1 Samuel, capítulo 18 ao 31. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Lê um pouquinho todo dia antes de dormir. Quando você vai no banheiro, que você pega o celular. Credo, pastor, que horror. Pega o teu celular, lê lá um capítulo. Fazendo número 2, irmão, nunca leu uma Bíblia fazendo número 2. Pode ser religioso. Aí fica aqueles crentes assim, ó. Ah, a Bíblia é santa. Você nem Pelo menos você vai lá fazer o número 2 lendo a palavra, em vez de ficar vendo a vida dos outros. Meme, né? Põe lá no capítulo e lê. Para quê? Para você conhecer sobre o que nós estamos falando, tá? Então, nós vamos começar vendo o que foi a origem da perseguição. Qual foi a origem da perseguição de Davi? Anota aí se você tem seu caderninho. Eu tenho recebido os caderninhos dos alunos mostrados. Olha aqui meu caderninho de anotação. Sucesso, gente. É aí que eu vejo assim, ó, não estão apenas ouvindo, estão aprendendo. Meu coração se alegra, porque às vezes nós que somos pastores temos a sensação de que o nosso trabalho está sendo em vão.
Falar, ai, será que está valendo a pena? Será que tem alguém aprendendo? E quando eu vejo um caderninho que vocês me mandam, que vocês me marcam, eu falo assim, gente, estão aprendendo, estão interessados na palavra. Porque nós que ensinamos, o nosso prazer é falar a palavra. E quando você encontra alguém interessado nos dias de hoje pela palavra, é raridade. Então, anota aí. A origem da perseguição de Davi foi o sucesso. Vamos pegar a chave do dia. Todas as vezes que você começar a ter sucesso, você será perseguido. Eita glória! Pastor, eu quero ter vitória. A questão, o olho tem que estar na vitória, no sucesso. A pergunta real que tem que se fazer é: você vai saber lidar com a perseguição? Porque tem gente que sabe lidar só com a vitória, mas não sabe lidar com a perseguição. E um fato que ninguém nos fala: sucesso incomoda. As pessoas só vão se incomodar com a tua vida quando elas olharem para você e observar que você está fazendo algo relevante. Porque se você estiver fazendo algo comum, ninguém nem vai lembrar que você existe. Mas a partir do momento que você começa a fazer algo relevante pro reino e pro mundo em si, mundo físico, você vai começar a sofrer perseguição. Pode, por favor, falar de novo a passagem da Bíblia? 1 Samuel, os capítulos 18 ao 31, tá? Perseguição até dos que estão de perto, né? Principalmente. A perseguição que incomoda não é de quem está de longe, é quem está de perto. Porque quem está de perto, o que que você espera? Apoio. Aí aquela raça que devia te apoiar se levanta contra. Aí você fala: Meu Deus, que rolê é esse que está acontecendo? Ao invés de me ajudar, tá contra eu. Que foi o que aconteceu com Davi. A perseguição não começou na vida dele, não começou porque ele estava em pecado, porque ele estava fazendo algo errado. Mas a perseguição começou na vida dele por causa da obediência. Pega a chave. Quem obedece é perseguido. Olha que bênção. Ai, pastor, então eu não vou mais obedecer. Então você vai para o inferno. Mas eu quero ir para o céu. Então aguenta. Ah, aguenta o tranco. Ah, eu não quero que as pessoas me notem. Isso eu sempre falo em mentoria financeira. Pessoa quer crescer empresarialmente, quer ter sucesso financeiro. Aí você começa a se destacar e começa o quê? Ser perseguido, copiado e boicotado. Qual que é a primeira reação? Ah, não vou fazer mais nada. Não, se estão te copiando é porque você está na frente. Ninguém copia quem está atrás. Ah, você quer vencer na vida, mas você não quer lidar com perseguição? Então você não pode vencer. Porque é isso. Eu obedeço, se levanta perseguidor. Davi se levantou perseguidor na vida dele, não porque ele pecou, mas porque ele obedeceu. Quando ele derrota Golias, antes dele derrotar Golias, quem que ele era? Ninguém. Derrotou Golias, pronto, virou o centro das atenções. Às vezes você olha para a tua vida e você fala assim, ó. Aí, gente, que essa pessoa vai invejar de mim? Quem sou eu na fila do pão? Mas talvez você ainda não tenha noção da tua identidade espiritual e quem você vai se tornar, e você não entende por que que você apanha. Você não apanha porque você está em desobediência, porque Deus te odeia. Você apanha porque literalmente você é uma potência no mundo espiritual. E se o diabo não tentar te arrebentar, você não para.
Quando eu entendi isso na minha vida, falei, eu vou precisar lidar com as perseguição. Porque, gente, de mim, comigo aconteceu de tudo e acontece até hoje. Eu falo, cara, na minha vez. Pastora, fugindo um pouco de Davi, já ouvi pregarem que a perseguição era a ferida que Paulo tinha. Você concorda? Não. Kelinha, que consolo. Ai, que dó. Sabe por que que eu não concordo, Fernanda, que a perseguição era a ferida de Paulo? Vou falar o que eu acho. Não é Bíblia, não é Torá, não. Paulo, ele era um homem casado. Quando ele vai para o ministério, a esposa não acompanha ele. Ele era fariseu, para ser fariseu precisava ser casado. Então ele era um homem divorciado. Paulo é o único apóstolo, único, vocês podem revirar a Bíblia, que fala com muita exatidão sobre vida sexual, tá? Eu, não é. Ah, onde está escrito? Para, eu acho, lendo a Bíblia e entendendo a minha percepção. Eu acho que o espinho na carne que ele tinha eram os desejos. Talvez, não, nem apócrifos, Kelinha, é o que eu acho lendo a Bíblia. Eu acho que ele tinha uns desejos ali que ele tinha que sufocar. Que na Bíblia vocês vê falando sobre homossexualismo? Eu não vi. Pastora, não sei. Gente, desejo é desejo. Ele fala assim, ó, não pode deitar homem com homem, nem mulher com mulher. A mulher não pode virar homem, o homem não pode virar mulher. Eu acho. Eu. Porque você ter desejo, o que que é o pecado? O pecado não é o desejo. O pecado é o ato. Vou falar por mim. Muitos anos da minha vida eu fui viciada em álcool. Pastora, hoje você consome álcool? Não. Você tem desejo por beber? Tenho. Mas você não é liberta? Sou. Mas quem falou para você que o desejo morre? Você mata a sua carne todos os dias. Eu decido não beber. Tem dia que minha boca saliva, porque eu parei de beber porque eu tomei uma decisão em agradar a Deus. Te faz falta? Não, não faz falta bebida. Só que se eu falar para você que eu não gosto, é uma mentira. Então, Paulo, ele traz um olhar para a vida sexual que ninguém traz. Então, eu desconfio que poderia ser o espinho na carne dele. Por quê? Quando você tem um espinho na carne, você vai estudar muito sobre aquilo. Como que eu comecei a estudar? O povo fala assim, ai, professor, por que você sabe de tudo? Porque, irmãos, eu tive tudo quanto é guerra. Era vício em pornografia, vício em cigarro, vício em droga, vício em álcool, macumba, legião de demônios. Teve tudo quanto é coisa na minha vida. Então, eu tinha que saber como sair daquilo. Sim, a Kelly Braga falando, ó. Principalmente que você está naquela fase assim, ó, do arrocha de Jeová. Aí, que você vai, que o diabo fala para você? Bebe, só beber. Você fala, não, vou ficar sóbrio. Eu vou ficar sóbrio, orando. Aí você frita na oração, você morre. A prova fica até maior, mais pesada. Por quê? Porque você está vencendo tua carne. Renúncia. Isso é renúncia. Vambora. Não é, Calinha? Fui estudar para aprender a lidar. Eu também, eu fui estudar para aprender a lidar. Ai, como que você sabe tanto de mundo espiritual? Porque eu tive que sair do inferno um monte de vez. Vocês nem imaginam. Saio até hoje, tá? Vamos lá. Então, Davi começou a ser o centro das atenção. Aí sempre tem aqueles que ajudam, né? Por quê? Davi já fez o que ninguém.
ninguém se propôs a fazer, que foi matar o gigante. Davi falou assim: vou lá resolver esse BO. Então, quando você faz o que ninguém está fazendo, já vai se levantar os perseguidores. Porque aí o povo vai falar o quê? Ah lá, quer se aparecer. Mas enquanto estava lá o Golias, ninguém foi homem para ir lá matar, né? É igual o povo que trabalha para Deus na igreja. Quem trabalha para Deus, coloca aí eu. Você que faz, tem algum cargo na igreja. Repara, repara, você que tem cargo. Você faz alguma coisa, as pessoas falam o quê? Quer se mostrar. Puxa saco do pastor. Você não quer se mostrar, você não está puxando saco de ninguém. Porque quando nós trabalhamos por prazer. Aí você vai lá e cumpre teu ministério, teu chamado. O que que o povo fala? Se mostrar. Não é que você quer se mostrar, porque que aquele demônio que está falando não foi lá fazer o que você faz? Aí na hora que você se levanta para fazer, te vê. Porque foi isso que aconteceu com Davi. O gigante ficou 40 dias lá chamando o povo de frouxo. Ele falou assim: vou matar você, cara. Foi lá e matou. Aí o povo começou a cantar o quê? Ao gatilho de Saul. 1 Samuel 18:7. A música viral que eles fizeram na época. As mulheres tanto respondiam. É que meu microfone saiu aqui, peraí. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, beleza. Diziam assim umas às outras. Imagina um coro de mulher retardada gritando na rua. Saul feriu milhares, Davi 10 milhares. No primeiro estrofe, beleza. E o Saul lá batendo palma, celebrando. De repente ele presta atenção na letra, ele fala: eu matei milhares, mas o Davi 10 milhares. Ele matou mais. Começou a fazer o quê? Encheu o coração dele de inveja. Porque na cabeça dele, assim, ó, mas eu sou o rei. Por que é ele que tá levando a glória? Aí sabe o que que eu aprendo? Muitas das vezes, ser fiel ao nosso Deus vai atrair oposição. Você já reparou que quanto mais certinho se anda, pior fica? Você fala, cara, tô fazendo tudo certo, tô só piorando. Normal, é porque é assim mesmo. Se você tá fazendo tudo certo, tá piorando, é porque tá, ó, é a receita. Ah, eu vou fazer tudo do jeito que Deus quer. Vai melhorar. Aí o anjo vê e fala assim, ó, obedeceu, beleza. Atrai oposição, só tá tudo errado. Você fala, cara, onde eu errei, você não errou. Por quê? Perseguição é sinal de que você está carregando algo que o inimigo teme. Vou repetir, porque essa é pesada. Perseguição é um sinal que você carrega algo que o inimigo teme. Aí você começa a ser perseguida, você fala assim, ó, vou desistir. Aí o diabo faz o quê? Uhul! Arrasei. Já era isso que era para fazer. Davi começou a ser perseguido. Por quê? O que ele carregava era algo que o inferno temia. Então ele começa a sofrer uma perseguição injusta. E quando chegamos nesse nível, por que que o Senhor permite uma perseguição injusta? Porque ele precisa tratar o nosso caráter para a próxima fase. Anota essa.
Vou anotar aqui no meu também, ó. Vai virar frase isso. Deus precisa tratar meu caráter para a próxima fase da minha vida. Porque imagina você chegar onde Deus falou que você vai chegar. Ai, pastora, mas eu sou humilde. Não é, você é ruim. Eu sou ruim. Nós não conhecemos as nossas fraquezas. Então Deus permite para quê? Para tratar o nosso caráter para a próxima fase da minha vida. Deus olhou para Davi e falou assim: ó, tem tudo para ser rei, mas eu vou tratar. Deus tratando, ele mandou matar Urias. Deus tratando, ele cometeu adultério. Se Deus não trata, hum? Que tipo de rei que ele ia ser? Então, quando aquilo que Deus vai te dar é grande e o teu caráter ainda não está compatível, não, você vai passar numa prensa que vai ficar só o teu xerox, tudo que você tinha vai ser moído, tudo. Deus faz assim, ó, torce, até você virar um nada. Aí você fala, meu Deus, por quê? O que é que trata os crentes? A prova. Verdade, que ele vira cana de feira. Hashtag de hoje. Status. Modo do dia, cana de feira. Vai pôr isso, tá? Na foto. Então, Davi começa a ser perseguido e ele começa o quê? Fugir. Ai, põe aí nas suas anotações. Da prensa de Deus ninguém foge. Porque essa é a primeira reação. Ai, tô sendo injustiçado, vou, ó, fugir. Só que para onde ele ia, a perseguição ia atrás. Ai, que sonho. Sonhei com um diamante quebrado por um martelo e uma frase. Será que eu deixarei assim? Deus te abençoe, Fernanda. O diamante é você. O martelo é Jeová. Vai em paz. Ai, que dó. A senhora ministrou isso na pior fase da minha vida. É, Fran? É, né? É, pastora, quando eu tive que voltar para casa da minha mãe, você lembra que você mandou um áudio? Eu não. Eu não, eu lembro da fase. Eu lembro, mas o que eu falo, eu não lembro. Graças a Deus. Não, a senhora pegou e falou que da presença de Deus ninguém foge, que eu tava querendo fugir. Aí Tava. mandou eu voltar para casa da minha mãe. Verdade. Da presença de Deus ninguém foge. Porque você vai falar assim, ó. Aí eu vou ali que ali não vai me perseguir. Eu aprendi uma coisa assim com aquela autora Joyce Meyer. Ela fala assim: se você fugir do leão que está vindo contra você, na outra esquina vai ter dois. Aí então, quando vier as prensas, você fala assim: eu vou ficar com um leão ou vou ficar com dois? Você que escolhe. Porque quem foge vai querer o quê? Dois leão. Davi começou a fugir. Só que cada parada dele vinha uma nova fase de luta. Primeira fuga dele foi em Gibeá, porque ele teve que deixar todo o conforto do palácio. Lembra? Ele morava com Saul, tocava a arpinha dele lá, Saul. Davi, Saul se levantou. Ai, vou fugir, vou para Gibeá. Então, na primeira fuga dele, ele perde o conforto. Aí ele vai para Gate, onde ele teve que se fingir de louco para viver. Chegou lá, o povo falou assim:
Parece que é o Davi. O povo falou, ah, é mesmo. Falou, não, ele vai matar, nós vamos matar ele. Ele começou a babar, gente. Tá na Bíblia, lê lá. Começou a babar, espumar da boca. Aí o povo falou, coitado, enlouqueceu, vamos deixar ele aqui, tadinho. Aí ele se fez de louco, o povo poupou a vida dele, e ficou lá um tempo. Por quê? Ele entendeu assim, ó, a minha inteligência não vai me salvar, mas eu vou ter que depender da misericórdia de Deus aqui. Tá? Aí foge de lá, passa mais uns perrengues, vai para a caverna de Adulão. A caverna de Adulão, se tivesse uma réplica da caverna de Adulão, é minha vida. Porque nas piores fases da minha vida, só vem soldado de Davi. Vocês já viram as cavernas de Adulão? É a galera que se aproxima da minha vida. Vocês, viu? As mentoradas, é a galera aí tudo. Vocês é tudo C, Kelly, a outra Kelly também, todo mundo, tudo caverna de Adulão. Olha lá, olha a galera que vem. Eu falo para Deus, minha vida é uma réplica, caverna de Adulão. 1 Samuel 22, cadê? Versículo, vou ler, vou ler para vocês ficar se vendo. Porque Davi estava desgostoso. Aí ele falou, vou me esconder. Aí Deus falou assim, deixa eu mandar uns camaradas lá para ele. Põe, deixa eu ver. No versículo 2. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, com espírito desgostoso e endividado. O cara já estava mal, cara. Ele já estava fugindo. Aí Deus falou assim: ah, deixa eu te mandar uns amigos. Homens em aperto, endividado e de espírito desgostoso. E ali Davi se fez chefe deles. E era 400 homens. Imagina 400 homens nessa situação. Sim. Eu imagino Davi olhando para Deus, olhando, falando assim: sério isso? Eu já não tô bom, o senhor manda os pior, cara. É verdade, estão comigo pelo que eu sou. Aí Deus olhou e falou assim: ajuda eles, cara. Você consegue. Vai. Vai, Davi. Davi treina os caras e eles se tornam os valentes de Davi, os melhores guerreiros de Israel. Rapaz, por isso que as mentoradas ficam boas. Eu já não tô boa. Aí vocês vêm, aí eu falo, gente, pior que eu, vamos dar um jeito. Aí sai tudo valente do Senhor. É isso. Ai, coitado. Mas tenho dó do Davi, cara. Imagina ele esperando um consolo, vem 400. Meu Deus. Aí acabou aí? Não, porque ele fugiu de novo. Ele foi para Engedi, ou Engedai, sei lá como que fala isso. Foi lá que ele foi testado na integridade. Lá eu gosto dessa parte. Por que que eu gosto? Porque ele estava fugindo de Saul. Aí o Saul foi pro mato fazer o número 2, porque ele tinha tomado um lactopurga um dia antes sem ver. E ele não tirou nenhum manto. Deixou um manto lá de rei para mostrar, né? Só a pessoa que gosta de aparecer, gosta, não tira, ele tá lá com o manto. Aí Davi foi por trás, assim, falou assim: vou dar uma facada nele. Aí o Espírito Santo falou assim: faz isso não, cara. Ele é o rei. Ele falou: não, brincadeira. Vou só cortar um pedacinho da orla do manto dele. Aí ele corta um pedacinho da orla do manto de Saul, vai para o outro lugar e fala assim: ô, cagão! Aí ele fala: ai, parece que a voz do Davi falou: ó, se eu quisesse, ó. Pode perguntar, Kelinha. Oi, pastora, rapidinho. Eu já vi um estudo, foi até com a Sara Shiva,
que ela disse que Davi não tocou em Saul, né? Não teve a oportunidade, não fez isso, né? Mais de uma vez, porque ele tinha uma dependência emocional em Saul, em virtude da questão do espírito da orfandade, que era que, assim, não sei se é real, tá? É uma dúvida. Até quando a senhora falou que ia falar de Davi, eu falei, vou aproveitar para tirar essa dúvida, assim. Foi bem convincente os argumentos que ela mostrou na Sim, Bíblia. faz. E tem também um apóstolo, acho que eu deve, o Akiva. Não sei se a Ah, senhora já aqui. viu Já, uma já. pregação, ele já pregou, Akiva, sabe? Então, é Sim. bem antigo a pregação dele, e eu fui ver porque eu fiquei encafifada com isso. Inclusive, eu escrevi sobre isso. Eu tenho um texto que fala sobre a orfandade de Davi, que veio dessa situação dele ser filho, de adultério, essas coisas todas. Ela disse que ele não era bem resolvido com as suas emoções e projetou carência em Saul. Interessante, eu Eu nunca não sei se ouvi ela essa concorda, se tem essa. relação. Deixa eu achar aqui o Eu vou versículo mandar para depois o gente. link para a senhora ver. Não, é interessante essa relação, faz sentido, mas eu discordo. Por quê? Deixa eu ver aqui. Porque a Bíblia fala, deixa eu ver, 1 Samuel 26:9. É. Que olha o que a Bíblia fala. E eu não acredito que Davi era mal resolvido na sua paternidade, não. Sabe por quê? Porque senão ele não teria resultados. A pessoa que ela tem o problema de orfandade, ela precisa de validação. Davi não precisou em nenhum momento nas circunstâncias da vida dele de validação. Tanto é que ele falou assim: "Ó, eu vou lá matar o gigante", pegou e foi. Perguntou para ninguém se podia. Só perguntou o quê? Qual era a recompensa. A pessoa que tem a falta do pai, ela é insegura. A falta da paternidade traz uma insegurança. E Davi, ele não tinha insegurança em nada. Então, eu discordo por esse olhar, tá? Mas, ó, 1 Samuel 26:9 fala assim, ó. Disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Tem uma passagem que fala assim, ó: não serei eu que tocarei no ungido do Senhor. Então, Davi, ele tinha temor, ele tinha muito temor. Queridos, tem coisas que nós podemos fazer, coisas que nós temos até direito de fazer, mas nós não fazemos por quê? Por temor. Na minha visão, ele só não matou Saul porque Deus não mandou mesmo, né? Sim, é isso aí. Além de, não é questão nem de Deus mandar, mas é a questão dele respeitar. Nós vamos chegar ainda nesse nível da aula. O, o nível de honra de Davi era absurdo, sabe? O nível de respeito. Como que eu vejo que o nível de honra de Davi era absurdo? Deixa eu silenciar aqui. Pelo que ele fazia para Deus e pelo que ele fazia para o rei. Porque você quer conhecer uma pessoa, se ela tem nível de honra ou bajulação, qual que é a diferença da honra e da bajulação? Quem tem o princípio de honra, ela faz para Deus e para a autoridade, para o homem. Quem tem o princípio da bajulação só faz para o homem. Porque tem gente que fala assim, você fala, ai, fulano honra tanto, mas ele lambe os outros. Para Deus ele não faz nada, para Deus ele nunca tem. E ele só faz aquilo que ele pode aparecer. Se ele estiver no bastidor, ele não faz de jeito nenhum. Se ele ficar no anonimato, ele nem vai, entendeu? Então, o princípio da honra, não. Ele faz porque ele está fazendo para o Senhor. Tá nem aí se os outros não estão fazendo, ele não tá nem. Ele faz para Deus e ele faz para o homem, ele faz para a autoridade, ele faz para os mais fracos. Isso é o princípio de honra.
Nós vamos chegar nessa aula ainda. Eu estou engrossando o caldo aos poucos, tá? Então, o teste de integridade veio lá no capítulo 26. Por quê? Deus vai nos provar a nossa integridade, a nossa honra, a nossa lealdade, nosso caráter, quando você tiver a oportunidade de fazer o que é errado, mas você escolher fazer o que é certo. Tem coisa que Deus deixa assim, ó, vamos ver, quem é você agora? Você pode se vingar ou você pode confiar. Isso é pesado. Eu vou usar uma ilustração, né? Pessoa te trai, você vai lá e paga como? Com traição ou com oração? A pessoa te engana, a pessoa te fere. Isso é um teste de integridade. O céu nos prova nesse nível para ver, para quê? Para ver se o seu caráter está apto para a próxima fase da sua vida. Aí é o que eu queria, onde eu ia entrar, Fernanda? Entra o espírito de vingança. O meu temperamento, tá? E a minha tribo é extremamente vingativa. Nossa, querido, se tiver uma pessoa mais vingativa que eu desconheço, a minha natureza. Ah, eu planejo, idealizo, orquestro. Aí eu lembro e falo, mas eu sou crente, eu sou de Jesus, eu não posso. É aí onde que eu fico doente mesmo na carne. Doente, doente, adoecida. Carne dói, dá desinteria. Por quê? De reprimir as emoções. Credo, pastor, ser assim? Se vocês me conhecerem de verdade, vocês não ficam em uma semana. Vocês me conhecem só meu lado espiritual. Vocês conhecem o meu lado carnal, vocês não me amam, não. Só a Kelly Braga que me ama, que tá aí que me conhece. Deixa eu ver quem que me conhece. A Fran me conhece. Fran me ama, hein? Fran me ama, cara. Deixa eu ver, o Édipo também me conhece. Eu acho que o Édipo me ama. Ele não tá louco? Se ele não me amar, ele vai pro banco domingo. Ai, que orgulho. Não. É de não devolver na mesma moeda, né? Davi foi testado nisso. Deixa eu ver. Deixa eu ver, Davi. Qual foi a resposta de Davi para a perseguição? Ele fugia. Mas enquanto ele fugia, ele salmodiava. Ele escrevia salmos. Os salmos são canções, louvores, mas na verdade são canções que eram orações. Por isso que, queridos, tiver qualquer aperto, qualquer fase da sua vida, ore os salmos, conheça os salmos. Conheça os salmos. As pessoas sofrem porque não conhecem a Bíblia. E eu também. Porque tem. Quando você está no ódio, você vai querer ler salmo? Não. Mas tem que aprender a ler. Tá na raiva, você vai querer orar? Não. Não quer orar, tu quer. Ó. Mas, ó, Salmo 59. Davi escreveu quando Saul mandou vigiar a casa dele para matar. Salmo 56. Ele escreveu lá na caverna de Adulão. Salmo 57. Perdão, Salmo 57. Ele escreveu na caverna de Adulão. Salmo 56, quando ele ficou preso lá em Gate. Vou te dar alguns salmos. Você que sofre alguma perseguição, quais salmos você deve orar? Pastora, como que eu oro os salmos? Lendo ele em voz alta. Mas eu preciso falar em voz alta? Uhum, porque a tua voz é frequência. Você precisa emitir som.
porque o nosso som é decreto, tá? Tá sofrendo perseguição espiritual de alguém. Ore os salmos, qual? 27, 31, 34, 56, 57 e 59. Notar aqui nos comentários. Os salmos que nós temos que orar quando sofremos perseguição. 27, 31, 34, 56, 57 e 59. Porque às vezes quando você está sofrendo perseguição, você faz aquelas oração de vingança, e oração de vingança é pecado. Viu, Fernando? Vocês já ouviram aquele áudio lá do Danal lá? Mata Deus! Aquele homem que entrou no milharal do Danal. Vocês já viram? Vou mandar esse áudio lá no grupo. O Danal, ele tinha uma plantação e ele era crente. Entrou um saci de um demônio lá, de um homem, e roubou os milhos do Danal. Aí o Danal pediu oração pro amigo, o amigo foi orar, falou: Deus, Danal, é teu servo, então mata aquele ladrão. Desse modo. Pode orar assim? Não, né? A gente tem vontade, mas a gente não pode. Coitado, eu acho que é Danal o nome do homem. Depois eu vou pular no grupo, para vocês não fazer. Vocês parem de ser rancorosos. Dá um AVC naquele homem, Deus. Olha lá, a Fernanda. Gente, a Fernanda tá com sangue no olho. Os salmos mais vingativos. Não. Quando você. Deixa eu explicar. Porque às vezes vocês falam assim, ah, eu vou orar todo dia, 7 vezes por dia cada salmo. Calma. Não é assim também. Vocês não é macumbeiro? Porque quando a gente fica no estado de vingança, a gente quer ter a vingança, a gente quer a resposta logo. Então, o que que a gente tem que fazer? Desenvolver a confiança. Orar estes salmos é você entregar a sua dor para o Senhor e crer que Ele vai agir. Crer, crer. Desenvolver a fé através do quê? Da palavra. Então, não é que é um salmo vingativo, é um salmo onde te coloca. Vamos pensar num tribunal de Cristo? Como réu, e você reconhece o teu Senhor como juiz. A oração do Gideão pode, mas não igual da Nau, né, Kelly Cristina? Duas Kelly Cristina eu tenho aqui. Que Gideão também fez uma oração assim, da revolta. Já falei para vocês, tem alguma aula aí que eu ensinei vocês a orar. Igual Gideão, aula de Gideão. A nossa oração tem que ser sincera. Mas qual que é o perigo? Nós pedirmos por juízo. Porque toda vez que nós pedimos por juízo, Deus vai pesar na balança você e a pessoa. Que ele é juiz. Então ele vai dar sentença para você e vai dar sentença para a pessoa. Sério? Esse- Pensa no tribunal de Cristo. Vamos pensar no tribunal? As orações dos tribunais. Vocês morreu de assistir essas aulas aí. O juiz ele vai dar uma sentença para a vítima e pro ladrão, pro mal lá. Então, nós somos pesados. Por isso que é perigoso você acessar o tribunal de qualquer jeito. Porque você tem que estar muito certo que você está muito top. E que dia que você está top? Nunca. Então, assim, eu vou para o tribunal. Já vai consciente. Vai pesar eu e o outro lá, o agressor. Vamos usar assim.
e o pau vai sentar para os dois, só que vamos ver quem vai apanhar mais. Por isso que no tribunal você tem que ser sincero. Deus, eu não presto, não presto. Não vale a roupa do meu corpo. Eu nem sei porque que o Senhor morreu por mim. Um sangue tão precioso desse, que eu não valho nada. Se pedirmos justiça também no mesmo, dá no mesmo, sim. Se pedir justiça também. A justiça tem os salmos, eu tenho um post lá no meu Instagram, os salmos de quem sofre injustiça. Qual que é, pastora? Sei lá, irmãos. Caça lá no Instagram que tem lá. As outras aulas tem lá. A Kelly sabe, ó. Ele é a rata da turma. É ela e a Gabs. É a CDF da turma do Zoom. Sempre toda classe tem. Ah lá, é que orgulho. A menina fez campanha, cara. Vocês ficam zoando a menina. Então, vamos orar o salmo. Ah, mas eu vou pedir justiça. Posso? Pode, mas a justiça vai pesar você e o outro. Eu não peço. O povo fala, ai, você vai muito no tribunal. Eu vou nada. Porque geralmente eu que estou errada. Vou nada. Eu peço a misericórdia, eu falo, ó, me ajuda. Me ajuda a melhorar. Igual aquela canção. Ai, dos outros, senhor. Ó, e esse negócio de justiça é tão sério. Quando eu vim para Jesus, eu já contei isso. Eu tinha muita raiva do meu pai. Eu queria uma vingança contra ele. Tanto é que eu tentei, eu paguei para matar o meu pai 2 vezes. E as 2 vezes deu errado. Graças a Deus. Pensou? Aí eu orava assim, igual o Danal. Mata, Deus, o meu pai de acidente. Porque o pastor falou assim para mim: você tem que orar pelo teu pai, mas ele não falou como. Eu falei, tá. Se orar por morrer, cara. Aí eu comecei a ouvir a minha oração. Falei, parece que tá meio errado, né? Estranho, né? Orar pra pessoa morrer. Falei, Deus, não precisa matar. Deixa ele só aleijado. Eu fiquei um tempo orando para ele ficar aleijado. Hoje já pedi perdão, dou risada quando eu lembro. Mas quando eu vi, dei fé, falei, cara, as coisas que eu tô pedindo. Aí eu comecei a orar, falei, Deus, salva meu pai, coitado. Ai, misericórdia. Como oramos, então, por quem nos persegue? Para a gente não cometer o mesmo erro. Leia os Salmos. Não cita nem a situação, Fernanda, porque tem situação que se você for explicar bem explicadinho para Deus, ele fala assim: a errada é você. Porque quando eu vou explicar meus rolos para Deus, ele fala assim: querida filha, o problema é você, não é o outro. Em 100 vezes, 101 essa resposta que ele me dá. Então, tem coisas que eu nem explico muito. Eu falo, ó, o senhor viu. E tem dia que eu falo, não quero nem saber quem está errado. Deixa como está mesmo. Que o senhor vai falar que sou eu. Porque aí ele vai falar o quê para mim? Igual meu marido fala. Quem conhece a palavra é você, não é o outro. Eu tenho um ódio, cara, disso. Quem muito é dado, muito é requerido. Eu não quero saber quem é dado, eu não quero saber do muito. Eu quero que o outro sofre, quero que o outro morre também. Quero ver o outro sofrer, chorar. Eu não quero saber quanto me foi dado. Quero rolo, quero justiça, quero vingança. Aí eu tenho que desenvolver o quê? A Bíblia. Aí meu marido fala o quê para mim? Não é assim que você ensina. Aí eu falo para ele, você não sabe que é o perigo também. Mas eu não ensino essas coisas para as pessoas. Pastora, uma Oi. vez eu ouvi sobre isso, que é muita dado, muita cobrada. Aí eu falei, mas eu não pedi nada. Aí uma vez, aí outra vez também, você está sendo muito perseguida, isso é por conta do chamado. Eu falei, mas eu não pedi, ele sabe que eu não aguento, e ele sabe que eu não tenho nem condições, porque não tem condições nem de ser salva, é pela misericórdia. Então por que que eu tenho que ficar passando isso tudo? Entendeu? Mas é difícil. Por que que eu Tenso. tenho que apanhar? É tipo assim, todo mundo pode fazer e Na eu minha não vez, posso. Só exatamente. de pensar eu tô apanhando. E assim, né?
Aí a É, gente não pode fazer, e se a gente teima em fazer, Deus usa a gente como quê? Exemplo. É desse modo. Porque eu falo assim, ó, todo mundo faz. Vai a Mariana fazer, Deus fala assim, vai, só vai. Eu falo, eu vou. Cara, é um pau. Aí, é por isso que eu choro. Porque eu tenho que o quê? Conter a minha indignação. E deixa eu falar para vocês uma coisa também que outro dia o Espírito Santo me falou. Vocês, ó, a galera aí, tem umas que não se manifestam, mas eu vou usar as que se manifestam. Fernanda, a Kelly do Rio, tá? Porque nós temos duas Kelly e Cristina. A gente fica revoltada, Deus fala assim, ó, segura a tua onda. Aí a gente fica o quê? Possuída. Ah! Ah! E essa indignação também é pecado, viu? Porque o dia que eu fiquei indignada, Deus falou assim pra mim: Você não confia em mim? Eu confio. Ele falou: Então descansa. Eu falei: Não quero. Fico no ódio de mim, tem hora. Fico. Deixa eu ver as mensagens que vocês estão mandando aqui. Hum, Ainda bem que eu escuto a pastora só no fone, porque quando meu marido escuta, eu fico olhando e me julgando, tentando entender por que continuo. Ah, deixa ele. O dia que ele vier pra cá também, ele vai entender nós tudo. Olha lá. Desse jeito a gente chuta o balde e Deus fala assim: vai lá pegar o balde que você chutou. Eu não quero. É terrível, terrível. Mas Davi, ele era o quê? Você já vê que Davi não era colérico. Ao temperamento de Davi. Porque Davi, se ele fosse o colérico, os leão, ele ia falar assim: eu vou dar uma facada nas costas de Saul, que o, que o troço dele vai voltar até para dentro. Ele estava lá no mato fazendo o número 2. Mas ele falou o quê? Ele não era colérico. Ele era na paz. Tá. Eu acredito que ele era o quê? Sanguíneo. Paz. Aqui, eu também acho. Ele deveria ser sanguíneo. Ele era do o temperamento do homem. Que ele era de buenas, né? Ele se dava bem com todo mundo. Ele arrasava. E ele era líder. Ele era cativante. Colérico não é cativante. Os leões. O povo olha e fala misericórdia, está repreendido. Primeira impressão do colérico. Sangue de Jesus tem poder. Mas o temperamento do homem, os sanguíneos, de boa, de boa. Pô, olha lá que bênção, que paz. O fleumático, o boi, é aquele que você olha e fala assim, aquele ali vai 5 anos para morrer de repente. Misericórdia, pai. Empurra para ver se vai. E o... Quem que tem o outro? A águia. As águias são insuportáveis. Povo chato, sisudo. Tem um monte de águia aqui, ó. A Fran, o Édipo. Falar mal dos irmãos da minha igreja que eu conheço. Que ele está na aula é para isso, para ser exemplo. Cara, a Fran é uma águia enhacada ainda por cima. Difícil, uma natureza. Misericórdia. Você é também, né, Gabs? A Gabs também, da Gabs, meu Deus, a Gabs faz 200 anos de mentoria e não consertou. Brincadeira, ela melhorou muito. Ela tá me esperando desde dezembro, vou voltar a atender ela, coitada. Está em março, praticamente. Pastora, me explica no final como funciona a mentoria. Ai, gente, a mentoria é assim, ó. É 5 sessões online. Eu e você, você e eu. Quando que é essas sessões? Quando dá certo. Se você for perguntar para a Gabs, ela vai falar assim: dia que dá certo, você faz, você só fecha o pacote. Dia que dá certo, você faz. Se ela não morrer, não aparecer nenhuma festa, não acontecer nenhum imprevisto, nenhuma reunião, a gente faz.
Aí a gente faz uma vez por semana, 1 hora online, e o pau tora. É ali que filho chora e mãe não vê. Só tem vaga em agosto, mais ou menos. É para curar os. A gente faz de tudo, a gente cura os traumas, expulsa os demônios, entendeu? Porque tem hora que fala, mas você tá louca. Aí fala, tem hora, mas você está endemoniada mesmo. Vamos tratar disso. Uma bênção. É um sonho. Então vamos lá. Por que que Deus permitiu o coitado do Davi para você vai pro banco, cara? Eu já apoio de graça, eu vou pagar para apanhar mais, socorro. Olha, vocês ignoram a Fran, gente. Já fez um comentário necessário agora. Necessário, meu Fran. Você vai pro banco junto com o Édipo. Vocês arrasam. Ó, por que que Deus permitiu o Davi ser perseguido? Porque Deus estava vendo. O cara estava fazendo tudo o que Deus queria. Vocês não dão corda pra Fran, não. Vocês vão pro banco junto com ela. Aí Deus fala assim: ai, vai perseguir o Davi? Arrasa, vai, Saul. Corre atrás dele, pega. Vai, vou duvido. Imagina que Deus mandou um assim, ó, na mente do Saul. Duvido que você pega o Davi. Você vai ver se eu não vou pegar, eu vou virar uma sarna atrás dele. Primeiro, ah, quanto tempo durou a perseguição de Davi? Porque a gente lê os capítulos, você acha que foi um dia após o outro. Chuta aí o tanto de tempo que Davi foi perseguido. Porque a gente lendo, você fala assim, ah, ele foi perseguido na segunda, na terça, na quarta, acabou. 7 anos? Não, mais. Seus frouxos. 15 anos, parabéns. A Kelly foi lá no chat para ver a resposta certa. Só para não pegar um banco online. 15 anos, cara. Ou imagina uma pessoa ficar te perturbando 15 anos. Ah, não, gente. Ai, que menina esperta. E faz matemática é outra coisa, né, gente? Só contar, cara. Ungido com 15. É que a Gabs faltou na aula retrasada. Faz tempo que ela não vem. Tá, disciplina. Não é? Ô, 15 anos. 15 anos, o cara perturbando, aloprando a mente do Davi. 15 anos. Aí eu leio, eu falo, cara, nós é muito frouxo, né? Porque assim, a pessoa persegue a gente um dia. Você fala assim, ó. Eu falo, tá? Eu não minto. O senhor não tá vendo? Acho que Deus olha pra nós e fala, tá uma vergonha na tua cara. Um dia só. Você tá dando um piti desse. Coisa feia. Melhor, hein? Chegar lá no céu, você vai achar que você vai ser aplaudido? Você vai ser vaiado. Aguentou pouco. É, vai achando que você vai lá na galeria dos heróis da fé. Ai, deixa eu ver, Davi. Ele falou aquele lá que é o frouxão, miou na primeira 15 anos. Por que que Deus permitiu? Primeiro, olha que sonho, para quebrar o orgulho. Então, quando Deus estiver arrebentando comigo e com você, é para quê? Que você já põe isso na cabeça. Deus está quebrando minha raça ruim. E uma coisa genética que todo mundo fala e ninguém acredita. Teu lado ruim puxou para tua mãe ou para teu pai? Põe aí nos comentários. Tô falando de um fato científico. A Gabi já mandou o pai. Ai, nenhuma humilhação é suficiente. Vocês respondem, cara. Põe assim no seu caderninho. Meu lado ruim eu puxei pro meu pai. Por quê? Gente, isso é científico, tá? O lado ruim da gente, a gente puxa pro pai. Então, quando você tiver assim,
sendo esbofeteado por Jeová, Deus estiver no modo de cana de feira, você fala assim: Deus está matando toda a genética do meu paizinho que existe no meu coração e na minha vida. Glória a Deus. Deus olha para mim e fala: preciso matar essa raça do Sérgio Aranha. Aí eu olho para os meus filhos e falo: cara, esse lado deles possuído é do meu marido. Por quê? Aí eu olho e falo: ah, os Ivaninho, não é? Aí, gente, é do pai. Então Deus permitiu para quê? Para quebrar o orgulho. Porque prensa de Deus remove toda a autossuficiência. Aquela coisa assim, ó, ah, eu sei, pode deixar que eu me viro. Deus não quer isso. Deus não quer que você sabe nada, Deus quer que você dependa dele. Deus, eu não sei nada, dependo de ti, eu conto contigo. E ó, esse ano eu quero fazer uma segunda aula uma segunda parte sobre temperamento, que Deus me deu muita coisa nova sobre temperamento. Os coléricos, os que têm o temperamento do leão e os sanguíneos também, as águias também, eu sei. Um dos mais humildes é os bois, fleumático. Eu sei fazer. Pode deixar comigo, principalmente os coléricos. Não põe a mão que eu sei. Autossuficiência. Deus te põe na prensa para quê? Para você aprender a depender dele. E como que você vai aprender a depender dele? Todos os dias precisando dele e lidando com pessoas. Quanto mais você lida com pessoas, mais você vai depender de Deus. Tá? Por que que Deus permitiu? Segundo motivo, para treinar o futuro rei. Tudo que nós passamos, o motivo é o quê? Um treinamento para a próxima fase. Então, o que nós estamos passando em perseguição, imprensa, é para quê? Para treinar o futuro rei que está em você. Porque quem não sabe ser liderado e perseguido, não sabe liderar com justiça. Nota essa aí. Não foca do meu lado ruim, não, gente. Vai no lado bom. Quem não sabe ser liderado e perseguido, não sabe liderar com justiça. É punk. Tem coisa que, ó, hoje, por que que eu atendo muitas pessoas com todo tipo de problema, sabe, vício, pecado? Vocês não imaginam, gente. Eu vejo cada coisa, pego cada coisa que eu falo, Deus, e nada me escandaliza, porque eu não tenho uma voz de julgamento. Eu brinco, eu zoo assim, mas hoje, diante de tudo que eu passei, as experiências que eu tive, eu tenho facilidade de entender o porquê do outro, o porquê da fraqueza do outro. Em questões assim, vamos falar assim, de pecado, tá? Quando é fraqueza de imaturidade, eu não tenho paciência. O colérico, ele não tem paciência com imaturidade. Mimimi, que é totalmente diferente de traumas, de outras coisas, tá? Mas quando eu vejo coisas assim, cabeludas, absurdas, que as pessoas julgariam de imediato, eu falo, peraí, tem uma raiz. Porque tudo que eu passei na minha vida e aonde eu estou hoje, eu só estou por causa da misericórdia. Eu não tenho perfil, eu falo para Deus, Deus, o Senhor me chamou, foi eu que me ofereci. Me explica? Porque eu não tenho perfil para pastora de pessoas. Porque o pastor, ele faz o quê? Ele cuida. Tem de ter paciência. Eu olho e falo, vamos ser prático. Vamos resolver aqui, irmão. Vocês viram meu marido é uma graça de pastor.
Ele fala, ele aconselha, ele visita. Eu olho e falo, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Aí o Espírito Santo, com toda a gentileza no meu ouvido, fala assim: ó, não, não é seu temperamento. Eu fico triste. E eu sempre falo: ó, você tem que morrer depois de mim, eu tenho que morrer primeiro, porque senão a igreja acaba, cara. Eu sou muito prática. E as pessoas são carentes, as pessoas às vezes têm N problemas. E só que tem coisas que vêm até mim que ele não tem o olhar. Eu falo: ó, não é assim. Fulano age assim por causa disso. Fulano age assim por causa daquilo. Essa fraqueza dessa pessoa é por causa disso daqui. Porque eu já passei por esses caminhos. Então, quem não sabe ser liderado, quem não sabe lidar com a perseguição, não sabe liderar com justiça. Vai ficar, Leocádio, pode deixar. Depois eu vou compartilhar lá no grupo, tá? A gente também está acabando. Terceiro motivo porque Deus permitiu Davi ser perseguido, para revelar o coração. Perseguição foi o fogo do ourives que separou as impurezas de Davi. O que que Deus permite? Para revelar quem você é. Porque diante das perseguições eu vou mostrar se eu vou reagir com o cutelo, com a vingança, ou com a adoração. Martelo ou harpa? Quem você é? Eu sou do martelo. Mas eu pego na mão o martelo, grito e escondo ele e pego a harpa. Porque eu não posso negar meu temperamento. Mas diante de uma perseguição, quem é você, martelo ou a... O que que você pega na sua mão? O martelo ou a harpa? Davi, ele entrou nessa fase da vida de perseguição dele como pastor. Mas quando ele acabou. Essa fase de perseguição, ele saiu como um rei pronto para governar. Então vamos entregar nossas energias para o Senhor, que não venhamos fugir e que nós venhamos crescer, ser aprovados nessa fase da nossa vida. Por quê? Porque quando você está sendo perseguido, isso indica que você está tendo sucesso, está no caminho certo. Mas essa perseguição trará bons frutos, bons resultados, em tempo oportuno, em nome de Jesus. Que nós não venhamos atrasar o propósito, mas que nós venhamos entender e cooperar com o propósito de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meus amores? Vamos orar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vai ligando sua câmera. Eu vou fazer uma oração, você vai repetir essa oração. Uma oração simples, mas baseada na nossa aula, tá? Diga assim comigo: Senhor, que eu não gaste as minhas energias fugindo de Saul, mas que eu busque a tua face na caverna em que eu estou escondido, em nome de Jesus. Eu abençoo o teu final de semana, eu abençoo a tua semana, eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família, em nome de Jesus. Vamos ligar a câmera? Ô, Glória! Vai, liga a câmera, vamos tirar uma foto que você vai lá pro feed da igreja, pro meu feed. Então, vem pra foto. Glória a Deus, semana que vem. Gente, semana que vem vai ter aula especial, porque é a aula do meu aniversário. Fica mais nova, quinta que vem. Então, vocês vêm para aula. Meu dia 5.
Vem pra aula semana que vem, que vai ser o. Eu vou passar meu aniversário com vocês. Vem pra foto, sorriso, pra foto. Deixa eu achar aqui o print da foto. Sorriso no rosto, no 3, hein? Tem lista de espera na minha mentoria. Mas depois você me chama lá no Zap, a gente vai conversando, tá? Sorriso, meu povo. 1, 2, 3. E um beijo no coração. Fica com Deus, meu povo. Até semana que vem, em nome de Jesus. Tchau.